Boa noite. Vocês estão bem animados hoje, né, pessoal? Interessante, toda vez que eu venho para cá, para São José do Rio Preto, eu fico imaginando o senhor Aguinaldo com outra cor de roupa. Falo, meu Deus, ele é um santo, né? Eu nunca consigo imaginar ele com outra roupa. Sempre de branco. Muito bem, doutor Aguinaldo. Tá certo. Obrigado pelo convite, obrigado, Valquíria. Pessoal, vocês estão com paciência hoje, sim ou não? Sim. Que vai acabar. Hoje tem eliminação do Big Brother. E o doutor Aguinaldo falou assim, Adriano, eu não gosto que o povo assiste, então acho que meia-noite vocês não saem daqui ainda. Fiquem tranquilos. Brincadeira. Turminha, nós vamos falar de um tema bem interessante hoje, mas eu preciso fazer algumas perguntas antes. Quem tem medo de morrer, levanta a mão aí, por favor. Eu vou perguntar de novo. Não precisa ter medo, turminha. O doutor Aguinaldo está aqui. Se precisar. Mas olha só, em uma conversa muito fraterna que eu tive com o doutor Aguinaldo antes de começar a palestra, ele me disse o seguinte, que durante a palestra pública aqui no Cefa, nunca ninguém desencarnou. Preste atenção no português. Durante. Depois, vai ter gente querendo dormir aqui dentro, né? Melhor não sair. De novo, pessoal, quem tem medo de morrer, levanta a mão aí. Bastante gente, mas por que vocês têm medo de morrer, turminha? Ah, Adriano, eu não sei para onde eu vou. Será que não sabe? Mas o Espiritismo não matou a morte? O Espiritismo já falou para onde nós vamos, sim ou não? Aí tem alguns que falam assim, Adriano, quando eu morrer, eu vou para o nosso lar. Não é assim, turminha? Sim ou não? Quem quer ir para o nosso lar? Levanta a mão aí. Que beleza! Será que vai caber todo mundo lá dentro, turminha? Vocês sabem onde fica o nosso lar? Hã? Quem falou aí? Em cima do Rio de Janeiro, o que mais? Mas em qual esfera está nosso lar? Vocês sabem? Sim ou não? Esse cara saiu de São Paulo, veio aqui fazer pergunta sim ou não, né? Eu vou embora. Prometo que tem mais algumas. Olha que interessante, no livro As 7 Esferas da Terra, do Mário Frigeri, de Campinas, ele fala o seguinte, que nós temos 7 esferas, ok, abismo, trevas, crosta terrestre e umbral. É a 4ª esfera. Vocês sabem onde está o nosso lar? Pois é, nessa mesmo. Repito a pergunta, quem quer ir para o nosso lar, levanta a mão. Já diminuiu a quantidade. Só porque está na esfera, ninguém quer mais ir, né? É sempre assim. Turminha, nós vamos falar de um tema. O pessoal do fundo consegue enxergar bem aqui na tela? Dá para apagar só essa primeira aqui? Dá ou não? Então tá, vocês conseguem enxergar bem aí do fundo, né? O tema da palestra, meio que uma brincadeira, dizendo o seguinte, morri, e agora? Para onde nós vamos do lado de lá? Será que nós já sabemos para onde nós vamos? Dá para saber para onde nós vamos, turminha? Dá sim. O estilo de vida que nós levamos aqui, agora, é o que determinará para onde nós vamos. Algumas pessoas querem morrer e já sentar no colo de Jesus, né? Acordar do lado de lá e falar, Senhor, aqui cheguei, né? Outros querem sentar na nuvem, tocar harpa o resto da vida. Eu estou vendo que tem algumas crianças, alguns jovens aqui, parece. Tem algumas imagens aqui que nós vamos mostrar que não são tão bacanas. Então, se a criança assustar, vocês fazem uma prece junto com ela aí, tá bom? Olha só, nós vamos pegar o exemplo de André Luiz, um médico residente no Rio de Janeiro e que tinha uma vida muito legal, ou seja, ele não acreditava em Deus, fazia algumas coisas que não condizia com aquilo que ele deveria fazer. Comia demais, fazia o uso da bebida alcoólica, até que um dia ele passa mal, morre. Vai para o hospital, passa por algumas cirurgias e desencarna. Mas ele percebe que o coração continua batendo, o pulmão continua respirando. Mas ele não morreu? Onde ele está agora? Ele começa então a ouvir algumas vozes, e ele percebe que tem mais pessoas em volta dele. Mas quem são? O que estão fazendo ali? Aonde ele está? E quanto mais ele corre, mais as vozes o acompanham. E essas vozes o chamam do quê? Vocês lembram? De suicida, né? E ele diz, mas eu não sou suicida, eu fui médico, fui um cara que fiz o bem a vida toda. Eu não sou suicida, eu morri com problemas gástricos. E aí então ele diz, relata que a roupa já não é mais a mesma. Ele relata no livro que a única coisa que ele tinha para comer eram algumas folhas verdes, grossas,
e a água lamacenta, a mesma água que vocês vão ver no filme lá, quem já viu, né, uma água muito ruim, era a única coisa que ele tinha. E toda vez que ele tentava descansar, alguma coisa ou alguém o acordava, o fazia levantar. E ele então rodou e não sabia onde ele estava. Até que um dia, ele se depara com uma situação de total fraqueza. Ele não consegue sair do local onde ele está. E aí ele lembra de algumas senhoras que ele havia atendido e que dizia para ele assim: doutor, Deus lhe pague. Doutor André, que Deus te abençoe. E aí então ele faz uma prece fervorosa dizendo o seguinte: se existe alguém, criador, dono de tudo isso aqui, me ajude, porque eu não aguento mais. Mas é uma prece muito fervorosa. E quando ele levanta a cabeça, então, quem ele encontra, turminha? Se ele rezou para Deus, quem é que apareceu para ele? Deus, né? Na cabeça dele era Deus. E ele fala: ó Senhor, muito obrigado o Senhor ter vindo. E aí o Clarencio diz a ele o seguinte, né? Clarencio, Tobias e Lísias, diz: não, somos apenas irmãos em Cristo e que viemos te ajudar. E o recolhem dali. Vamos fazer uma pausa aqui só para uma reflexão. Então o André, um médico, tinha uma família, trabalhava honestamente, tem uma dificuldade, porque no livro relata que ele ficou um pouco mais de 8 anos no umbral. Olha que interessante, então, vamos fazer uma analogia com a nossa vida. Será que nós estamos fazendo as coisas certas? Viemos aqui ao Centro Espírita, tomamos passe, aí estamos liberados para fazer o que quiser, né? Até a semana que vem a gente pode fazer o que quiser, não é assim? Alguns pensam assim, né? Tomou passe, pronto, tirou tudo o encosto que estava em mim, não é assim? Agora eu estou liberado. E muitas vezes nós não fazemos uma relação direta com aquilo que nós aprendemos aqui com a vida lá fora. Aqui dentro somos uma pessoa, passamos do portão, transformamos em outra. E aí acho que nós precisamos começar a pensar nisso. E aí o exemplo é justamente o de André Luiz, que passa 8 anos nessa região com dificuldade. É um tipo de desencarne, é um tipo de vida. Vamos ver um outro então? E aí nós vamos mudar de livro, nós vamos para o livro Voltei, o irmão Jacó, que conta a história de quem, turminha? Vocês lembram? Pronto. Quem foi Frederico Figuerer? Foi dirigente da Federação Espírita Brasileira e foi também tesoureiro da FEB durante muito tempo. Um tchecoslováquio, chegou aqui na América do Sul por volta dos 14 anos de idade, foi o primeiro a trazer fonógrafo para o Brasil. Vocês devem ter um fonógrafo em casa, não tem? Sim ou não? Última geração, como não? Balançando a cabeça aqui não? Sim. Para quem não saiba, um fonógrafo é o iPod lá de 1920, mais ou menos. Mas é muito parecido. O tamanho, nem tanto. E ele então traz isso para o Brasil, constrói uma grande fortuna, mas ele foi um grande trabalhador da doutrina espírita. Ele trabalhou demais, escreveu, deu palestra, publicou muita coisa, né, nos jornais do Rio de Janeiro, e defendia a doutrina espírita de uma maneira brilhante. Algumas pessoas, infelizmente, alguns padres o criticavam, o acusavam naquela época, e ele então veemente defendia o espiritismo, com muita veemência. E foi um cara totalmente íntegro, trabalhou muito bem, fez muito pela doutrina, e ele tinha um sonho, uma vontade. Assim que ele desencarnasse, ele iria ao Centro Espírita e ia psicografar. Esse é o sonho de muitos, sim ou não? Quem tem essa vontade? De morrer e voltar para contar? Muito bem. Olha que interessante. Ele então começa a passar mal num dia na sua casa. E ele percebe que tem 2 corações batendo no seu peito. Um mais compassado, mais ritmado, e o outro, no corpo carnal, mais descompassado, mais acelerado, outra hora mais devagar. Alguém já passou por isso, turminha? Alguém já sentiu 2 corações no peito? Sim ou não? Graças a Deus, né? Se sentir 2 corações, algum problema está acontecendo. Ele então percebe que chegou a hora, é o momento. A vista começa a ficar embaçada. Esse rapaz que está atrás dele é Andrade, o seu guia espiritual. E começa então a aplicar passe e informa ele, dizendo: olha, chegou a sua hora. Já pensou que notícia boa, pessoal? Hein? Vocês vão acordar amanhã, já pensou alguém de branco? E dizendo: meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda. Não é assim? Ele então tenta se acalmar, mas não consegue, é um momento complicado. E ele começa a passar por uma série de dificuldades, até que então passa um filme em sua cabeça. Relembra o tempo em que escrevia os periódicos, relembra das palestras, relembra da evangelização,
E aí ele percebe que tem mais alguém no quarto, é Marta, a sua filha mais velha, que já havia desencarnado e que estava ali para recepcioná-lo. Vamos fazer uma analogia de novo com o André Luiz. André Luiz desencarna, não sabe que desencarnou, não sabe se está morto, se está vivo, não conhece ninguém, ninguém está esperando, e passa mais de 8 anos no plano espiritual, no umbral. Ele então é recepcionado pela filha, que o acalma e diz: pai, está tudo bem, fique tranquilo, tudo dará certo, estamos providenciando todas as coisas necessárias para a sua passagem, fica calmo. E ele então tenta, de alguma forma, levantar, para conferir. Vocês sabem como faz, pessoal, para saber se está vivo ou se está morto? Sim ou não? Vocês querem saber ou não? Não, está muito devagar, não vou contar não. Vocês querem ou não querem? Posso contar, doutor Aguinaldo, ou não? É o seguinte, certeza que vocês vão fazer isso amanhã. É que eu faço toda noite, eu faço na palestra, em casa eu faço de novo, para ver se é certeza. Vocês vão acordar pela manhã, independente o lado da cama que vocês virarem, direita ou esquerda, vocês vão tentar passar o pé dentro do chinelo. Se você tentar calçar o Havaianas e o pé passar direto, começa até a me dar um suador já. Mas Adriana, não tem outra forma de conferir? Tem sim. Você levanta, o Havaiana já ficou para trás. Você vai até o banheiro, olha no espelho, abre bem a boca, esse é o segredo, abre bem a boca e faz assim, ó. Se não embaçar o espelho, está embaçado. Está embaçado para o seu lado. Então essas são as 2 dicas que vocês podem fazer amanhã, tá ok? E se tiver desencarnado, não venha me falar que deu certo, tá bom? Guarde para vocês a informação, obrigado. E aí então ele percebe que realmente está na hora e que vai partir. Mas ele tenta levantar com muita dificuldade. Marta o auxilia, mas tem mais alguém no quarto. Quem é essa pessoa? Marta, Andrade e quem mais? Bezerra de Menezes, muito bem. Olha que interessante, turminha. Será que o Bezerra vai vir buscar nós também? Dá vontade, não dá? Não dá uma segurança? Imagina vocês passam mal em casa e quem chega lá para te atender é o Adriano. Vocês ficam calmos ou não? Agora se aparece o doutor Aguinaldo, aí dá uma tranquilidade, né? Graças a Deus, não é assim? Então nós temos que tentar ver se o Bezerra vai vir nos buscar, porque com Jacó foi ele. E aí então ele começa a chorar, dizendo: poxa Bezerra, depois de tudo que eu estudei, de tudo que eu aprendi, nessa hora, no momento decisivo, eu estou te dando trabalho. E o Bezerra diz: não, meu irmão, fique tranquilo, está tudo certo, está tudo ocorrendo da melhor maneira possível. Ele sente um tranco muito forte na nuca, como se tivesse desligado alguma coisa. O Andrade diz a ele que não foi ainda o total desenlace do espírito com o corpo, ele continua ligado, mas ainda em processo de desligamento. Ou seja, ele acabou de morrer em casa, pessoal. Isso está acontecendo momentos depois da sua morte, em casa ainda. O Bezerra então retira ele do local e leva ele, acompanha ele, o corpo já foi para o velório, e lá nós vamos vê-lo aqui, ele continua ligado ao corpo, ao cordão. Espíritos desencarnados no velório, alguns encarnados, o corpo dele, e o Bezerra aplicando o passe nele no caixão. O que nós costumamos fazer quando nós vamos num velório? Vixe, danou-se, né? Alguns vão para comer, outros vão para ver como é que é o caixão, se era madeira boa, né? Vai lá, dá uma olhada, dá uma disfarçada e bate na madeira, né? Não é assim? Fofoca eu sei que não tem velório. Tem fofoca? Não, né? Ninguém fala mal do morto, né? Esse aí foi embora, largou um monte de dívida para a mulher, olha lá. Pois é, complicado isso, né, turminha? Jacó percebe e sente toda aquela vibração. E novamente ele sente um tranco na sua nuca. E aí o Bezerra informa ele: Jacó, você está desligado do corpo. Lembra de André Luiz? Não percebeu que morreu, não sabia para onde foi, nem quanto tempo ficou. Jacó, ou Frederico Figner, durante o velório, ou seja, momentos depois, ele já havia sido desligado do corpo. Olha que interessante. Não é mais gostoso isso, pessoal? E ele relata no livro o seguinte, que assim que ele é desligado do corpo, ele percebe uma melhora fantástica. Começa a enxergar melhor, ouvir melhor,
o coração parece que volta a bater normal, ele sente uma paz interior, começa a ter mais uma percepção maior daquilo que está ao seu redor, imediata, é uma melhora imediata. Olha que interessante, André Luiz passou por uma dificuldade maior. Vamos mais a um caso, Memórias de um Suicida. Quem já leu, turminha, vocês lembram? Muito bom o livro, né? Quem não leu, acho que vale a pena, penso que é muito interessante conhecer um pouco a história. Do espírito do Camilo Castelo Branco, mas que durante o livro ser escrito, ele pede para ser chamado de Camilo Cândido Botelho. Ele então, durante a sua vida, uma certa idade, fica cego, não aceita a cegueira e faz o que, turminha? Vocês já viram a imagem, né? Dá um tiro no ouvido, comete o suicídio. Ele sente uma dor tremenda no corpo todo, o corpo inteiro dele dói muito, especialmente no ouvido, onde o projétil perfurou, né? Ele então mostra no livro que, geralmente, quem comete o suicídio quer sair de algo, alguma dor, alguma dívida, alguma desilusão, algum desgosto, enfim, uma série de questões, acreditando que, cometendo o suicídio, ele vai se livrar daquilo ali, não é isso? E aí, então, ele comete o suicídio, e no livro ele relata que quando ele tenta sair daquilo ali, ele tenta se levantar, ele tropeça em algo. Como ele continua cego no plano espiritual, ele começa a tatear, e percebe que aquilo que está fazendo com que ele tropece, é o corpo dele. E aí, imediatamente, ele começa a sentir o cheiro da decomposição do seu corpo, ou seja, ele está alguns dias ali desmaiado, desperta, já foi enterrado. E aí no próprio livro ele relata, no Memórias de um Suicida, que um suicida, após o ato, assiste determinados momentos, às vezes não porque ainda está em perturbação, mas em alguns casos, assiste o velório, assiste o enterro, vê e sente o corpo sendo comido pelos vermes, sente o cheiro da decomposição, acompanha tudo de pertinho. Por isso que é uma grande luta nossa, de todos nós espíritas e simpatizantes, para que possamos orientar, esclarecer, para que ninguém cometa o suicídio. Às vezes nós temos pessoas ao nosso lado, na nossa casa, na nossa família, que passam por dificuldades tremendas, e nós não sabemos, achamos que está tudo bem, que possamos então abrir os nossos olhos, prestar mais atenção nos detalhes. São pequenos detalhes que podem levar a um ato tão trágico quanto esse. Ele então sai correndo e tenta, vagueando pela rua, entender o que está acontecendo. E ele percebe que as pessoas estão falando dele. Alguns bem, outros mal. E aí ele percebe que as pessoas, olha, fulano deu um tiro na cabeça. E comentários de todas as sortes. Toda vez que ele ouve aquilo, ou que ele lembra, imediatamente o corpo dele é puxado para onde está o corpo, e ele volta a sentir as mesmas coisas do momento. As dores e tudo mais. Em determinado momento, ele sai dali, porque um grupo de mais ou menos 200 pessoas está sendo levada para uma região. Vocês vão ler isso no livro, porque não vai dar tempo de nós explicarmos tudo. Nessa região, ele encontra com várias pessoas que estão ali, chamado Vale dos Suicidas. Vale dos Suicidas. E aí ele relata que algumas pessoas que cometeram o enforcamento estão tentando tirar a corda do pescoço, desesperados. Outros se debatendo, tentando sair da água onde se jogaram pelo afogamento. Outros tentam estancar o sangue dos pulsos cortados. E no livro, Camilo diz que os casos mais tristes são daqueles que foram cometeram suicídio, desencarnaram através do atropelamento por trem, porque estão todos despedaçados. Um certo dia, ele está num local, numa rua, né, num apartamento, e ele então percebe uma caravana que se aproxima. E quando essa caravana se aproxima, uma voz vem de um alto-falante invisível e diz assim: Camilo, Belarmino, Jerônimo, João e Mário. Os 5. Ele e os 4 são portugueses, estão no mesmo espaço. E eles então são recolhidos por uma legião, vestidos de hindus, e que levam numa espécie de aeróbus. Belarmino
havia contraído a tuberculose, e aí cortou os pulsos quando soube da doença. Jerônimo era um empresário, perdeu todo o dinheiro, deu um tiro na cabeça. João não tem o motivo dele, do porquê ele desencarnou, do porquê ele cometeu suicídio no livro, mas se suicidou por envenenamento. E Mário, por remorso de ter matado por enforcamento a amante, comete suicídio também, enforcado. Então os 5 são recolhidos, e aí são levados para a colônia correcional de Maria de Nazaré. No livro depois vocês vão ver mais que quem é responsável por esse local é Maria Mãe Santíssima, que foi lembrada pelo nosso irmão na hora da prece, não é isso? Então olha que interessante, vamos dar uma pausa aqui e voltar para a nossa palestra, para nós tentarmos amarrar isso aqui. André Luiz, uma situação, Frederico Figner, outra situação, e Camilo Cândido Botelho, outra situação. Quais dessas situações é a pior, turminha? Não dá para falar, né? Cada um tem uma situação diferente. Porém, qual é a nossa situação? De que maneira nós queremos morrer? Ah, Adriano, eu não quero morrer nunca. Desculpa dessa informação, mas para semente ninguém fica. Ou seja, vai ter um momento, nós vamos ter que ir. Então é interessante que muitas vezes nós perguntamos assim para nós mesmos, para onde eu vou? Para onde será que eu vou? Tem uma passagem muito simples de Jesus que diz assim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então são vários os lugares que nós podemos ir, vários. Mas Adriano, eu posso escolher? Sim, claro que pode. Você pode, está nas suas mãos a possibilidade de escolha. Mas como que eu escolho, Adriano? Da mesma maneira que você escolhe a sua roupa, da mesma maneira que você escolhe a sua comida. Ah, mas não é tão fácil assim. Claro que é. Se você mudar os seus hábitos, se você mudar os seus costumes, torna-se fácil. Era difícil, pessoal, ou era fácil? Na época de pequenininhos, quando nós tínhamos que aprender a perninha do A, era fácil ou era difícil? Não dava um trabalho? Quantas preces nós fizemos para aquela professora de português, né? Eu fiz muitas, que ela desencarnasse no domingo à noite para não ter aula na segunda. Não é isso? A perninha do O, que trabalho que dava. Aí depois, mais adiante, inventaram uma bendita equação de segundo grau. Meu Deus, para que é aquilo? Não é assim? E aí nós passamos a fazer prece pela professora de matemática. Olha que interessante, nós temos algumas dificuldades na vida que para nós, em determinado momento, é a única e a mais dolorosa. Não é assim? Mas lá na frente nós vamos vendo que era uma bobagem aquilo. Aquilo passou e nós nem percebemos. Então nós podemos escolher. De que maneira que nós vamos escolher isso? Com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Por exemplo, vocês aqui em São José do Rio Preto já aprenderam algo que nós lá em São Paulo não aprendemos ainda, que é amar os inimigos. Eu sei que vocês aqui, quando caminham pelas ruas, quando encontram o inimigo, abraça, dá beijo, não é assim? Sim ou não? Mais ou menos, não é assim? Quando nós tomamos uma fechada no trânsito, nós costumamos elogiar o carro da frente, não é isso? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim, que bom. Começa assim, falando que sim, uma hora vocês fazem, não é isso? Começa assim, não é? O cunhado chega em casa e come justamente o pedaço do doce que você queria comer. Não é assim? Ao invés de pensar em pôr veneno da próxima, a gente fala, meu irmão, graças a Deus que você comeu o pedaço que eu queria, não é? Então nós vamos aprendendo com as dificuldades. E aí, então, nós vamos voltar para a nossa palestra. Por quê? Porque André Luiz, então, no livro Nosso Lar, agora nós vamos seguir com a história de André Luiz. Por que André Luiz, Adriano? Porque não que eu esteja dizendo isso, mas talvez seja a que mais se aproxima de nós, né? Algumas dificuldades. Não que vocês não tenham condições. Eu sei que todos aqui, e quem está nos assistindo em casa, estão na situação já até melhor do Frederico Figner. Vão desencarnar e vão que nem bala para o céu. Mas eu estou dando o meu exemplo, então eu vou passar por algumas dificuldades, então eu vou relatar aqui, pegar o exemplo do André Luiz, ok? André Luiz, então, é levado à colônia Nosso Lar por Tobias, Lísias e o ministro Clarencio. Lá ele é cuidado por quem, turminha? Vocês lembram? Ele é cuidado pelo médico Henrique de... Pessoal, eu vou parar a palestra agora e vou embora, que está muito chato, não está? Vocês estão dormindo, eu pergunto, vocês não respondem, eu olho para a cara de alguns, está bravo, magoado, eu não sei se é comigo. Continua ou paro, pessoal? Vocês mentem bem, né? Henrique de Luna é um médico, e quando ele descobre que o Henrique de Luna é um médico, o que ele faz? Olha, doutor, eu sou médico também, o senhor busca minha ficha lá que tem alguma coisa de errado. O pessoal está falando aí nos corredores que eu sou suicida, isso aí não tem nada a ver, pelo amor de Deus, busca minha ficha lá, está errado. Olha, eu estou com um problema sério, o senhor pode me atender?
E o Henrique diz, calma, meu irmão, está tudo tranquilo. Não dá uma raiva quando o médico fala isso para a gente, pessoal? Sim ou não? Você no corredor do hospital, morrendo de dor, vem o cara de branco. Doutor Guinaldo, nada contra, por favor. Você está com muita dor, aí você quer alguma coisa, o que ele fala para você? Boa noite. Doutor, está doendo muito, está doendo demais. Aí ele fala assim, eu vou te ajudar. Mas o senhor não tem noção, eu comi e começa a falar, e aí ele de novo, ele assim, você já está na expectativa que ele vai tirar a dor. Ele fala, olha, só um minutinho. Aí ele vira para a enfermeira, outra pessoa de branco, ele diz assim, 50 mg não sei o que lá, 75 mg não sei o que lá, pode aplicar, ela vai cuidar de você. E vira as costas e vai embora. Olha só, eu nunca vi durante a dor, eu nunca vi um Buscopan demorar tanto para fazer um efeito, não é assim? Porque demora aquilo, né? Diz que na veia é mais rápido. Mentira, porque quando você está com a dor não demora nada, né? Não é assim? E aí, então, ele percebe que ele vai ter que mudar as suas atitudes. O Henrique de Luna, então, narra que a maioria das pessoas que ali estão, chegam pelo mesmo motivo dele, suicídio inconsciente. Adriano, o que é isso? Tudo aquilo que nós fazemos contra nós mesmos, raiva, mágoa, inveja, maledicência, comer demais ou comer de menos, tudo aquilo que nós fazemos em desequilíbrio. No livro O Passe, do Jacó Mello, tem uma informação bem rápida que vale a pena nós lembrarmos. Ele diz o seguinte, tudo aquilo que você pensa, ou a partir do momento que você pensa em algo, todos os seus chakras ou todos os seus centros de força recebem aquela energia. Então ele relata no livro O Passe o seguinte, você pensou uma coisa boa de alguém, imediatamente você começa a produzir substâncias relacionadas àquele tipo de pensamento. O exemplo aqui é um pensamento bom. Então, todas as moléculas do seu corpo recebem essa carga positiva. E aí você emite esse pensamento. Ou seja, antes da pessoa que você pensou bem receber o pensamento positivo, você também já recebeu. Vou dar o exemplo agora de algo que a gente faz muito pouco, que é pensar mal dos outros, né? Mas vou dar o exemplo. Quando você pensa mal de alguém, imediatamente quem é que sente, pessoal? O vizinho da esquina? Nós. Então, de presente, de brinde, ou como nós falamos lá em São Paulo, de grátis, você já recebe uma carga negativa você mesmo. Só que aí tem um detalhe, você pensa e envia esse pensamento. Chega lá, a pessoa está bem, a pessoa pratica caridade, a pessoa faz a reforma íntima, faz evangelho no lar, está com a vida, né, moral em dia. O que acontece, turminha? Bate e volta para quem? Pois é. Você recebe pela segunda vez, só que agora com uma carga maior, porque ela foi e voltou. E aí? Olha que interessante isso. Às vezes, a pessoa não te fez nada, e você fala, foi ela, esse câncer é por causa dela. É seu, foi você que está plantando e regando. Não é a história do ancião lá? Eu tenho 2 lobos dentro de mim, o bom e o mal. Aí ele pergunta, né, pro senhor lá, pro sábio, qual que é o que vai ganhar? E aí, qual é a resposta? Vocês lembram dessa história? Aquele que você alimentar. Se você alimentar o lobo mal, é ele que vai te engolir. Se você alimentar o bem, olha que interessante isso. E André Luiz, então, percebe isso. Passa a ser cuidado por Lísias, mas a vontade dele é ver quem, turminha? Ver a família, né? Rever a família. Zélia e os filhos e a mãe. Cadê a mãe que não aparece? Que já havia desencarnado há muito tempo. E aí, então, em determinado dia, ele andando pela colônia, ele percebe que a colônia tem vida lá fora. E que ele já estava há muito tempo ali naquele lugar, mas não conhecia nada lá fora. E aí ele pergunta para o Lísias, como é que eu faço para ver minha mãe? Como é que eu faço para ver minha família? E aí o Lísias diz assim, André, 3 coisas são necessárias. Primeira, desejar. Segunda, saber desejar. Terceira, merecer ou trabalhar para merecer. E aí então ele fala, então Lísias, eu quero merecer, eu vou fazer. O que eu faço? Lísias, então, leva ele para um local. Vocês já viram foto de São José do Rio Preto, pessoal, de cima? Já viram ou não? Não é essa aqui não, tá? Esse é nosso lar. Lísias mostra toda a colônia para ele, os ministérios, o local, enfim. E aí, leva ele para o Bosque das Águas. Ele pergunta para o Lísias quando que a colônia foi fundada. A colônia foi fundada no século XIV,
por um grupo de portugueses que construíram a colônia para receber aqueles espíritos que desencarnavam e iam para lá. A colônia passou por uma série de mudanças, uma série de transformações, e aí então ele pergunta sobre a água. Lísias leva ele para o Bosque das Águas. Lísias diz que aqui a água é responsabilidade do Ministério da União Divina, para que não tenha interferência de outros espíritos inferiores. Lísias informa também que nesse local é onde os casais fazem as juras de amor. Eu estou vendo que tem bastante casal aqui hoje. Vocês lembram desse lugar? Ontem eu dei essa palestra lá no Caibá, tinha um jovem com a noiva, esposa, não sei, perto assim. Aí ela falou assim, você não me levou nesse lugar, né? Elas esquecem fácil, pois é. Não é assim? Então, aqui diz que são feitas as juras de amor. Olha que interessante. Na volta, André Luiz anda de aeróbus pela primeira vez, percebe algo diferente do ar, que é uma música. Muito legal. E Lísias informa, então, sobre a importância da música, trazida por espíritos superiores, quando da mudança, né, das alterações feitas na colônia, muito tempo atrás, e que sempre na colônia, tudo que é feito é realizado com uma belíssima música, assim como o nosso coral cantou para nós hoje aqui. Mais adiante, então, ele é levado ao ministro Clarencio. Vocês já fizeram atendimento fraterno aqui, turminha? Ou triagem? Não sei o nome que vocês dão aqui. Vocês já passaram para atendimento fraterno? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Ou não tem na casa? Tem, não tem? Como é que funciona essa triagem aqui, esse atendimento fraterno? Uma pessoa, alguém, você senta diante com ela e conversa, não é isso? Nosso lar é diferente, senta de 2 em 2. E o André Luiz já quer logo falar o problema dele. E o Clarencio diz, meu irmão, primeiro as damas. E aí então ele fica. De 2 em 2 por quê? O que um ouve pode servir para o outro. E aí então ele fica esperando. E ela começa então a chorar. Ai, Senhor, eu preciso rever os meus filhos que ficaram na terra. Eu preciso voltar para cuidar deles. E aí o Clarencio diz assim, tá, mas cadê aquele trabalho que eu te dei? E aí o André Luiz já fica de butuca em pé, né? Fala, opa, para ver alguém tem que trabalhar. E aí ele diz assim, fulana, você tem 6 anos aqui na colônia e somente 300 bônus horas. O que você fez do seu tempo? E aí o André Luiz já fica mais preocupado, né? Porque ele só está o tempo inteiro reclamando. E aí ele diz assim, o Clarencio diz a ela, fulana, cadê aquele trabalho que eu te dei nas câmaras de retificação? E ela diz, não, aquilo lá era muito pesado, não dá para fazer aquilo lá não. E aquele outro, não, ixi, muito cansado, muito cansativo. E o André Luiz começa a ouvir, até que em um determinado momento, agora com as minhas palavras, eu não lembro bem o que o Clarencio fala, mas o Clarencio diz mais ou menos assim, fulana, se você não dá conta de cuidar nem de você mesmo aqui na colônia, como é que você vai cuidar dos seus filhos? E vira para o André Luiz e fala, meu irmão, sua vez. Ele diz, não quero nada não. Eu vim só ver a decoração. Porque tudo que ela tinha ouvido servia para ele. Ele estava reclamando, queria ver a mãe, queria ver a família, e não tinha feito nada. Né? Ou seja, parece ou não parece com a gente, pessoal? Sim ou não? Agora gostei. Nós chegamos no centro espírita desesperado. Queremos tirar um encosto das nossas costas, queremos psicografia, queremos passe, queremos cirurgia de cura, não é assim? E quando o triador fala, meu irmão, faça a reforma íntima, pronto, a gente quer avançar no cara, né? Que reforma íntima, rapaz? Eu quero que você me cura. Não é assim? Saímos da sala do passe, detalhe, eu não vou citar o local, mas já participei de várias cirurgias, por conta do trabalho na rádio que nós fazemos, já assisti milhares de cirurgia espiritual. O cara sai da maca, e aí ele fala assim, mas é só isso? Não tem corte? Mas isso aqui não dá certo não. Quer dizer, se o peão não sentir dor, se o cara não ficar 3 dias no hospital entubado, não resolveu. E a nossa fé? Sim ou não, pessoal, não é assim? Mas não está nem doendo, esses espíritos não fazem nada não. O cara está com um problema, está com dor, aí você convida ele para vir no centro espírita tomar passe. O que ele fala para você? Aquela aguinha naquele copinho lá não resolve nada não. Mas e a sua água? O 70% de água que é seu corpo, resolve ou não resolve? Dá para fluidificar ou não, pessoal? Sim ou não? Olha, mas nós preferimos acreditar, e que é muito válido, num copinho de 10 ml, né? Tem gente que fica desesperado que não tomou o copinho. Meu Deus do céu, aquela gordinha na minha frente tomou o último copinho. Não é assim? Olha que interessante, quer dizer, acabou de tomar o passe, gente.
Acabou de ser do centro espírita. Vamos voltar para a palestra. Dona Valquíria, fica tranquilo que eu vou terminar. Estou vendo a senhora torcendo o nariz aí, brava comigo. Calma, dona Valquíria, faz prece. Pessoal, vocês estão com pressa para ir embora ou não? Aí, dona Valquíria, voz do povo é a voz de Deus. Brincadeira, dona Valquíria. Ele sai dali então com uma espécie de crachá. Por quê? O Clarencio diz a ele, no trabalho, que ele vai precisar fazer algo. E aí então é a primeira mudança de André Luiz, uma das primeiras. Porque ele diz assim, então ministro, eu preciso de um trabalho. Qualquer trabalho que seja. Qualquer um. E aí então ele recebe como se fosse uma carteirinha, um crachá, com autorização para entrar na Câmara de Retificação e outros locais dentro de alguns ministérios. Ele então é recolhido na casa de Lísias, na casa de Lísias, junto com Dona Laura e as suas tias. Ele percebe que o ambiente é muito gostoso, uma paz muito grande, e aí ele percebe que está na hora do rango. Só um recado aqui, pessoal, o nosso jovem rapaz falou aqui antes da pizza, aproveitem, quantas pizzas faltavam? 500, né? Cadê ele? Está lá fora. Falta 500 pizzas, turminha. Adriano, mas por que você está dando esse recado? Eu vou explicar o porquê. Porque se vocês não comerem pizza agora, aqui não tem mais não, viu? Então essas 500 que estão aí, corram atrás, vale a pena. Porque se vocês morrerem depois do dia da festa, acabou. Então como se fosse a última. E aí então, vamos ver juntos aqui, vamos ler juntos? Ministério da Regeneração e no Ministério do Auxílio, a dona Laura diz ao André que é o local onde o trabalho é mais pesado, onde o trabalho é muito pesado. Então a alimentação tem que ser muito pesada, tem que ser uma alimentação forte. Qual é a alimentação, turminha? Cereais, frutas e sucos. Eu dei essa palestra em Recife 2 semanas atrás, um cara falou assim, tem buchada? Olha que interessante. Verduras, cereais, frutas e sucos. É o mais forte que tem lá. Quem quer desencarnar aí para o nosso lar? Levanta a mão aí. Ninguém, mas já tem gente que desistiu. Eu ia, mas se a comida fosse melhor. Se não é melhor, não vou mais não. Ministério da Comunicação e Ministério do Esclarecimento, frutas e sucos. Já saiu a verdura. Alface acabou aqui. Rúcula, então, nem pensar. No Ministério da Elevação, sucos e concentrados. Turminha, eu já dei essa palestra muitas vezes, eu já li esse livro muitas vezes, até hoje eu não sei, me ajudem. É concentrado do que isso aqui? Porque no livro não fala. E aí o local agora, fiquem tranquilos, uma notícia boa, o local onde todos vocês aqui do Francisco de Assis vão quando desencarnar, Ministério da União Divina. Só que a alimentação lá, água e ar. Vocês estão rindo, é sério. Não é brincadeira não. Turminha, eu quero aqui, claro, não quero aqui parecer vaidoso, mas eu já consegui, pessoal, ficar com água e ar. Por 15 minutos. Vai dando um desespero. Então, quer dizer, nós queremos ir para um local bom, mas nem a nossa alimentação nós damos conta de regrar. Não é assim? Meu Deus do céu, o Zé do lanche ali faz um x-tudo tão gostoso, é só mais um. Mas já comeu 364 dias do ano. Né? Não é assim, turminha? O pavê, só mais um pedacinho. Aí, o problema é quando a pessoa corta o pudim, né? Dá uma raiva, não é assim? O pudim redondo, a pessoa corta aqui, ao invés dela cortar bem longe, ela só abre um milímetro, né? Você fala, Senhor, empurra mais para lá a faca, né? André Luiz, então, percebe que ali não vai ter jeito de pedir McDonald's, Habib's, não dá para ligar no Disque Pizza. E aí, então, ele percebe que tem mais gente na casa. Heloísa, sobrinha de Lísias, neta de Dona Laura, que havia desencarnado com tuberculose, estava muito chateada com o namorado, que quando visitava ela no hospital, meio mal, começou já a olhar para a amiga. Falou, bom, essa aqui não vai ter jeito, vai embora, é melhor cuidar da que está boa. E ela então fica brava com quem, turminha? Só as mulheres respondam. Você já sabe a resposta, né? Pelo sorriso. Ao invés dela ficar brava com o namorado, ela fica brava com a amiga. É brincadeira isso, mas isso é coisa de mulher, né? Não vamos entrar nesse mérito, né? Ele então sai dali e vai conversar com Dona Laura, passa a noite conversando. E Dona Laura relata a ele que ela havia tido a permissão por relembrar 300 anos atrás. Já pensou, pessoal, você lembrar de 300 anos atrás? Se eu lembrar que eu fiz a semana passada, eu já entro em depressão, de tanta coisa que eu devo ter feito de errado.
Você imagina 300 anos? E aí ela percebe que tem algumas coisas para resgatar. E aí, então, por conta disso, ela tem a permissão de reencarnar novamente. André Luiz sai dali, vai trabalhar nas câmaras de retificação, junto com Narcisa e Tobias. O médico vaidoso, orgulhoso de outrora, se transforma num auxiliar de enfermeiro e passa a limpar vômito de espíritos que acabam de chegar na colônia. Olha que transformação, olha que bacana. De novo, fazendo o link com a nossa palestra. Se não dermos conta de fazer aqui, do lado de lá vai continuar. Mas que possamos começar aqui agora. Não esperar que nem o André esperou. O André teve que sentir na pele. Nós podemos agora transformarmos a nossa vida e irmos para um lugar melhor. Dá tempo ainda. Só depende de nós. André Luiz, então, sai dali e houve um chamado dos samaritanos. Vocês lembram dos samaritanos? Nós vamos mais adiante. Mais adiante, ele passeando pela colônia, ele encontra com essa senhora no portão. Essa senhora, então, tenta entrar. Ele vai pedir ajuda para Narcisa. Narcisa, ao perceber que ela tem pontos escuros em volta do corpo, né, do espírito, acha estranho, chama Paulo, que é o coordenador do setor. E Paulo informa, então, que para cada mancha daquelas, 54 no total, existe o rosto de uma criança que havia sido abortada por essa mulher. Ela era uma abortista numa encarnação passada. Mais um motivo para nós espíritas e simpatizantes defendermos a vida, né? Essa é a situação de quem chega do lado de lá. E pode ser a nossa também, se não defendermos a vida. Por conta de não defendermos da maneira que deveríamos, os anencéfalos foram, né, votados e aprovados, ou seja, a mãezinha que quiser abortar o filho anencéfalo pode alegar alguma coisa e abortar. E é dessa maneira que eles vão tentar, os materialistas, conquistar o aborto no Brasil. Então que nós possamos defender isso, lutar pela vida sempre. Vamos voltar para a palestra. André Luiz, então, conhece um local onde a ministra veneranda faz todo o seu trabalho. Nesse local tem uma informação interessante aqui. Esse livro foi psicografado, vocês lembram quando? 1944, não é isso? Nesse local existia um aparelho já nessa data, que transmitia 5 imagens simultâneas ao mesmo tempo, ou seja, simultâneo ao mesmo tempo, ok? É porque tem gente que não entendeu, por isso que eu falei simultâneo ao mesmo tempo. Foi erro meu. Vocês sabem que aparelho que é esse, turminha? Sim ou não? Sabe ou não? Sim ou não, pessoal? Como não? Vocês estão assistindo ele lá no teto. Em 44, em nosso lar, já tinha um data show que transmitia 5 imagens ao mesmo tempo. Nós temos em 2014 e temos um aparelho aqui que, com muita dificuldade, transmite uma imagem. Eles estão avançados ou não na nossa frente? Parece que estão, né? Quem gosta de tecnologia, quem adora, se quiser ir para conhecer, eu estou dando a minha vez, vamos com Deus. Ele então sai dali e encontra com 2 fantasmas. Quem são esses 2 fantasmas, turminha? Narcisa diz que são 2 trabalhadores ainda encarnados. Eles estão ligados ao corpo. Muitos de nós, quer dizer, muitos de vocês, depois que dormem, vão trabalhar do lado de lá, né? Eu dei essa palestra em Neves Paulista outro dia, e uma senhora falou assim, por isso que eu acordo tão cansada, eu trabalho do lado de lá. Aí tinha um senhorzinho do lado dela, que eu acho que era o esposo, um casal muito velhinho, e o senhor falou assim, é mentira dela, ela vai pro forró toda noite. Então, cuidado para onde vocês estão indo depois do sono. Os samaritanos chegam, e André Luiz, ao caminhar pelos samaritanos, pelos caravaneiros, ouve uma voz dizendo, André, ô André, e quando ele olha, quem é essa voz? É Silveira, alguém que André, junto com o pai, havia tomado todos os bens por conta de uma dívida. Silveira havia ficado pobre, contraído uma doença e desencarnado. O André Luiz, nós vamos vendo aqui o susto que ele leva, porque Silveira era um cara que deveria ter muita raiva dele, mas pelo contrário, Silveira o abraça, ele sai muito sem graça, corre até Narcisa e diz, Narcisa, eu encontrei com Silveira, e começa a chorar. Narcisa então conhece a história e diz, André, volte e converse com Silveira, ele é um grande trabalhador aqui da colônia, pode ser que você nunca mais o veja, ou demore muito para vê-lo. Ele retorna então, e ao tentar conversar com Silveira,
meio sem jeito, Silveira diz a ele: André, fique tranquilo, muitas das vezes os nossos inimigos são pessoas que nos ajudam a encontrar o caminho do bem. Aquilo que vocês me fizeram, me colocaram no caminho, e eu consegui fazer o melhor caminho. E aí então abraça o André, num abraço muito fervoroso, e se despede. André, toda vez que volta para casa, passa em frente a uma câmara de retificação, um local. E ele sente que o coração bate muito mais forte quando ele está nesse local. E ele não sabe o porquê. E pergunta a Narcisa: Narcisa, que local que é esse? E Narcisa então diz a ele: André, quando você passar lá de novo, entre, veja o que é. E ele então faz isso. Num dia à noite, dormindo, ele tem um encontro com a sua mãe. E começa já a fazer um monte de pergunta. Por que a senhora não apareceu antes? Cadê a senhora? Onde a senhora estava? Eu morri faz um tempão, a senhora nem apareceu. Que mãe que é a senhora? E ela diz: pois é, meu filho, desde o dia que você internou no hospital, eu estava ao seu lado. Clarêncio te ajudou pelo meu intermédio. E aí a cara dele vai no chão, porque ele percebe que a mãe tem uma elevação um pouco maior, né? Ele pergunta para a mãe sobre o pai. Mãe, cadê o pai? Agora é uma pergunta só para as mulheres. Mas antes de eu fazer a pergunta, eu tenho um pedido. Todas vocês, abram o coração e a mente para a pergunta que eu vou fazer, ok? Posso contar com vocês? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês pensarem, mas vai trabalhando o coração e a mente. Não deixa os ciúmes e a raiva tomar conta, ok? Já faça a pergunta. E ela diz: André, seu pai está numa situação muito difícil. Por conta da vida desequilibrada e das amantes que ele teve, ele se encontra preso a elas em outros locais. E aí ele pergunta: mas mãe, a senhora não vai fazer nada? Nós não vamos fazer nada, mãe. Aí vem a pergunta para as mulheres: o que vocês fariam, turminha? Nossa, é melhor eu voltar para a palestra, doutor Aguinaldo, você não está vendo, depois você assiste o DVD. Eu pedi para vocês mudarem o coração de vocês. Posso perguntar já ou não? O que vocês fariam, turminha? Não dá para matar ele, já está morto. Tem gente falando: eu estrangulava, ele já está morto. Ela diz assim: André, eu estou me preparando para reencarnar, casar com o seu pai novamente e ter as duas amantes como filha. Nossa, tem mulher que está até baixando na cabeça já. Ontem lá no Caibá teve um que falou assim: se eu pego você, eu te arrebento. Olha que interessante o desprendimento dessa mulher. Aí eu fico imaginando, por isso que tem alguns filhos que apanham da mãe e do pai, não sabe nem porquê, né? É ciúmes do passado, não é assim? Mas mãe, eu não fiz nada, cala a boca. Né? Por quê? Porque é reminiscência, vai lembrando. Capítulo 12 do livro Missionários da Luz, leiam, são 88 páginas, é bem curtinho. Vai falar sobre o planejamento reencarnatório. E essa brincadeira que eu fiz agora está lá, vale a pena vocês lerem, vocês vão gostar. E aí então, ele percebe que a mãe é muito elevada. Saindo dali, ele acorda de manhã, vai para a casa de Tobias. Chegando na casa de Tobias, ele percebe que tem duas mulheres. E o Tobias diz assim: André, são minhas duas irmãs. Hilda, a mais jovem, mais experiente, não gosta. Luciana não esboça reação nenhuma. E aí então ele percebe que tem alguma coisa diferente ali. E aí o Tobias diz assim: André, é o seguinte, são minhas duas esposas. Duas? Mas aqui pode duas? E aí o Tobias explica que não. Ele casou com Hilda primeiro, Hilda ficou doente, desencarnou, ele casou pela segunda vez com Luciana. E quando os dois desencarnaram, no plano espiritual, tem uma vida de fraternidade, diferente daquilo que nós entendemos como relacionamento e amor aqui. No livro explica melhor, por conta do tempo não dá para nós irmos lá. André, então, adentra uma das câmaras que ele sentia muita dificuldade e encontra uma jovem. Essa jovem, então, está totalmente desfigurada. Ele se aproxima dela, busca conhecer a história e percebe que o coração bate mais forte quando ele está próximo dela. E ela, então, narra a história de vida, dizendo que quando ela era jovem, muito bonita, trabalhava como empregada na casa de um casal. Esse casal tinha um filho que estudava medicina. E por conta da liberdade dos dois, acabaram tendo um caso, ficaram. A família descobriu, não aceitou que o filho, estudante de medicina, namorasse com a empregada, mandou ela embora. Ela então teve muitas dificuldades e veio a desencarnar. André Luiz entra em choro compulsivo, porque ele relembra daquela menina que sem compromisso nenhum, ele ficou. E aí ele diz a ela assim:
tem o mesmo nome desse rapaz, e vou cuidar de você aqui como se fosse um irmão, porque Narcisa já havia alertado ele, que não adiantava ele contar que era ele, ia ficar pior, e que o tempo, desse tempo ao tempo, e o tempo iria resolver aquele problema. André Luiz sai dali, Narcisa convida ele para vir ao Rio de Janeiro, é a mesma coisa que perguntar à formiga se ela quer açúcar, né? Ele então arruma a sua mala, vai a um coral, assiste junto com Lísias e Lacínia, a noiva de Lísias. Depois desse coral, ele assiste uma reunião, como se fosse um evangelho no lar, na casa de Dona Laura, onde eles têm a presença, a visita de Ricardo, pai, esposo de Dona Laura, que já está reencarnado com 8 anos de idade, e Dona Laura está se preparando para reencarnar e casar com ele novamente. E ele então vem dar comunicação dizendo como está o projeto reencarnatório dele e dela também. André Luiz então segue para o Rio de Janeiro. Quando ele se aproxima da casa, agora eu vou fazer uma pergunta para os homens. A mesma dica, abram o coração, esse é mais difícil, né? Homem abrir o coração não é difícil? Mas vamos tentar, só agora, um pouquinho? Quando ele se aproxima da casa, ele ouve uma voz, é a voz de Zélia. E ela diz assim: doutor, me ajude, uma segunda viuvez eu não vou aguentar. E ele para na porta, e quando ele vai entrar, a pergunta para os homens: o que vocês fariam, turminha? E aí, rapaziada, cadê? Difícil, né? André Luiz faz igual vocês pensaram aí, entra em casa muito bravo, ele percebe, qual que é o nome do esposo de Zélia, turminha? Não vale falar Chico Anísio, hein? Ernesto, na cama, muito mal, e ele percebe que alguns espíritos estão ali piorando a situação pulmonar dele. E aí então, imediatamente, quem não assistiu o filme Nosso Lar, assista, quem assistiu vai lembrar, ele sente tanta raiva, tanto ódio, que ele sai da casa, ele é levado fora da casa, parece que a casa desmancha, e ele vai para onde, turminha? Para o umbral. Lembra do Camilo Cândido Botelho, que quando lembrava do corpo, para onde ele ia? Para a sepultura. André Luiz, a mesma coisa, quando sente raiva, ódio, ele vai exatamente para onde? Para a mesma região que ele estava, só que ele já havia aprendido, e aí então ele senta, e agora vem aquilo que os homens pensaram aqui, faz uma prece fervorosa. Narcisa aparece e diz: André, ouvi o seu chamado, você precisa de alguma coisa? E ele diz: sim. Depois que eu parti, Zélia ficou sozinha com os meus filhos, eu não posso ter raiva desse meu irmão, ele cuidou da minha esposa, cuidou dos meus filhos, eu não posso desampará-lo, eu quero ajudá-lo. E aí então eles saem procurando, os dois, folhas de eucalipto e de mangueira, fazem um chá, e André Luiz então passa a noite, a madrugada, junto com Narcisa, fazendo com que Ernesto inale aquele vapor, ajudando Ernesto, o esposo da sua mulher, da sua ex-mulher. E aí então André Luiz relata no livro que é uma sensação que ele nunca havia sentido na vida dele, a felicidade tão grande de poder ter ajudado aquele irmão em Cristo, que agora estava no papel de marido, mas cuidando daquela família que ele havia construído. Ao retornar então à colônia, Nosso Lar, ele é condecorado como cidadão de Nosso Lar. Turminha, para encerrar nossa palestra, morri, e agora? Para onde nós queremos ir? Qual o local que nós queremos ir? Só depende das nossas escolhas. André Luiz, depois de desencarnado, ao mudar o pensamento, vai para regiões totalmente diferentes, locais que faziam muito mal para ele, e locais que o deixavam muito bem. Frederico Figner, a mesma coisa, na cama, no leito de morte, pouco momento depois, quando ele tenta voltar para o corpo, ele sente uma dificuldade muito grande. Quando ele relaxa, se acalma e ouve a filha e Bezerra de Menezes, ele se acalma e sente melhora. Camilo Cândido Botelho, a mesma coisa, o desespero leva ao suicídio, e depois de um tempo ele é atendido. Então, qual é o nosso estilo de vida hoje? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós estamos esperando que o outro faça para nós? O Evangelho deixa bem claro que nós viemos aqui para sermos servidos, não é isso, turminha? Sim ou não? Negativo. Viemos para servir. Mas quando nós chegamos aqui, nós queremos ser servidos. Que o outro faça prece para nós, que o outro nos ajude.
que o outro faça aquilo por nós, que nós devemos fazer. Ah, mas foi ele que brigou comigo, ele que peça desculpa. Seja você o mais humilde. Quando os apóstolos estão discutindo e brigando, quem vai ocupar o lugar de Jesus? E perguntam a Jesus, quem é? O que ele responde? Aquele que trabalhar mais, aquele que fizer mais. Então está na hora de nós fazermos mais. Por quem, pessoal? Pelo cara, pela esposa, pela senhora, pela moça que está do lado da sua cadeira aí agora? Por você mesmo. Está na hora, dá tempo. E aí, turminha, para encerrar, nós trabalhamos na Rádio Boa Nova. Apresentamos um programa de segunda a sexta-feira chamado Roteiro, que vai ao ar de segunda a sexta, das 18h30 às 20 horas. Quem quiser assistir, estão todos convidados. Esse é o nome do programa, que é o site da Rádio Boa Nova, e o nosso e-mail. Quem quiser tirar alguma dúvida ou conversar, fique à vontade. No Facebook, Programa Roteiro, só adicionar. Agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês, obrigado pela paciência. Gostaram, turminha, sim ou não? Sim. Eu também adorei, obrigado pelo carinho. Tenho certeza que vocês vão lá para o Ministério da União Divina, porque aguentar o Adriano 1 hora, vocês estão de parabéns. Tem dia que nem eu me aguento. Obrigado pelo carinho, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, obrigado.